Opa, então depois de mergulhar na mente perturbadora do Tom Ripley, lá no talentoso Ripley, tô aqui de volta para falar sobre a sequência, que é o Ripley Subterrâneo, o segundo livro da série, publicado em 1970, ou seja, 15 anos depois da lei do primeiro volume. E nesse aqui, a Patricia Highsmith vai continuar a saga do nosso sociopata favorito, mas com um tom bem diferente e, sendo sincero, um pouco menos impactante ali do que o primeiro. Mas apesar desse não ter me fisgado tanto quanto o talentoso Ripley, aqui no Ripley Subterrâneo a gente vai ter umas jogadas interessantes. Então a Highsmith, ela vai explorar um lado diferente do Tom Ripley e pela primeira vez ela vai colocá-lo ali diante de algo que lembra um duplo. A gente vai ter uma história com uma dinâmica bem diferente. Então, se antes a gente havia testemunhado um thriller de identidade, né? Aqui nessa sequência a gente está falando de um thriller de arte em que teremos quadros falsificados, nomes inventados e um Tom Ripley mais maduro e quase que de férias também, mas nunca totalmente fora do jogo. Mas falando mais sobre a história em si, aqui a gente vai se encontrar então 6 anos depois dos eventos ali do primeiro livro. Então o Tom Ripley escapou ileso dos assassinatos que ele cometeu ali na Itália, e agora ele vive tranquilo numa casa de campo, bem luxuosa ali na França, nos arredores de Paris. Ele tá casado com a socialite herdeira da indústria farmacêutica, uma garota ali meio mimada chamada Heloise, e ele leva uma vida aparentemente perfeita. Então ele cultiva vinhos, bons modos, ele desfruta ali da grana herdada, né? Forjada do Dick Greenleaf, que foi aquele playboy americano que ele matou e assumiu a identidade lá no talentoso Ripley. E aqui a gente encontra o Ripley totalmente renovado. Ele tá mais velho, ele já tá ali na casa dos 30 anos, muito mais seguro, muito mais respeitado. Ele é um homem de classe, né? Ou pelo menos alguém que sabe como bancar um homem de classe. Aliás, esse é um livro que tem muito mais referências eruditas ali do que o primeiro, as referências muito mais acentuadas na narração, nos diálogos. Eu achei bem engraçado, inclusive, um momento que o Ripley tá terminando ali de cavar uma cova, né, no quintal da casa dele. Não vou falar pra quem exatamente, mas aí depois o narrador vai contar que ele terminou ali de cavar a cova e depois vai ler Júlio Cortázar. Enfim, voltando aqui à história, né? Por trás de toda essa fachada valorosa que Ripley tá vivendo agora, né? Existe um novo golpe rolando. Dessa vez, então, ele tá envolvido numa fraude artística. Ele é sócio ali de um esquema de falsificação de quadros que rola lá em Londres. Quadros esses que são assinados por um pintor contemporâneo chamado Derwatt, que é um pintor ali que estava em ascensão no círculo de arte, até que ele morreu cedo demais, né? E aí o que é que acontece é que esse Derwatt, ele teria tirado a própria vida ali na Grécia, alguns anos antes, mas um grupo de amigos dele, né, que eventualmente cooptaram o Tom também para esse golpe, né, eles decidiram continuar pintando no estilo ali do Derwatt, vendendo as obras dele como se fossem autênticas, e aí o Tom ajuda a tocar esse esquema, mantendo ali a imagem daquele artista viva, através de toda uma rede de mentiras, cuidadosamente orquestrada. Só que o caldo começa a engrossar aqui para esse grupo, quando um colecionador americano, um cara ali chamado Thomas Murchison, ele começa a desconfiar da autenticidade de uma obra que ele adquiriu. Ele vai até Londres para questionar aquele grupo que gerencia a galeria, né? E ele está disposto a provar e a virar público que alguém está falsificando aqueles quadros. E aí o que é que o Tom faz, né? Como sempre, ele vai tomar a frente da situação, ele vai se fazer passar pelo Derwatt para tentar dobrar ali o cara, né? Para manipular, enganar, até que ele precisará ir até as últimas consequências para proteger aquele esquema, né? E vocês já imaginam o que é que ele vai precisar fazer. E aí, diferente do primeiro livro, a tensão nesse daqui vai mudar de lugar. Primeiro porque, de novo, a gente tem um Tom que não tá mais tentando subir na vida, ele já chegou lá, e a atenção agora vai girar em torno da manutenção dessa farsa muito sofisticada. Então aquele charme do impostor vai dar lugar aqui a uma vibe quase que burocrática. Então o Tom Ripley nesse livro, ele mata muito menos por impulso, ou por uma fantasia, ou uma paixão, e muito mais por necessidade, né? Então aquela ambiguidade que existia na relação dele com o Dick lá no primeiro livro, né? Aquela coisa meio obsessiva, meio apaixonada, meio psicossexual. Aqui então vai se transformar em frieza na maneira como que ele vai gerenciar todas aquelas contingências que vão surgindo aqui no caminho, na história. Então é um suspense que até tenta emular essa tensão psicológica ali do primeiro livro, né? Mas ele não alcança nunca essa intensidade, porque não existem muitas sombras do Tom Ripley aqui. Então a gente tem essa esposa dele, né? A Heloise, que pouco a pouco vai se tornando uma cúmplice, quase com uma parceira ali dele nas tramóias. E outra coisa que eu não gostei nesse livro é que a gente vai ter muitos deslocamentos, muitas indas e vindas na história. Então o Tom Ripley, ele viaja entre Paris, Londres, Salzburgo, Atenas, o que me pareceu muito mais assim uma tentativa de manter o enredo ali em movimento do que algo que realmente empurrasse a história adiante, né?
Apesar do cadáver na adega, apesar do dia desgastante e da tarde de arrebentar os nervos, Tom ia ficar bastante feliz por voltar para casa, para a cena do crime, como dizem. Tom não sentia que era um crime. Ou será que teria uma reação tardia no dia seguinte? Ou talvez naquela noite mesmo? Esperava que não. No entanto, como eu mencionei no começo do vídeo, apesar desses problemas, a gente vai ter uma ideia muito interessante aqui, quase que de duplo, que vai acontecer além do personagem do Bernard Truffitz. Ele é o falsificador ali do Derwat, né? Ou seja, ele é o cara que faz o trabalho sujo de pintar aqueles quadros falsos, né? E ele é muito emocionalmente instável, ele é atormentado ali pela aquela culpa de forjar quadros no lugar do Derwat, né? Se passando ali pelo amigo dele. E ele vai funcionar nesse livro quase como se fosse uma versão invertida ali do Tom Ripley, né? Então, enquanto o Tom, ele assume identidades do Dick, eventualmente outras identidades também, né? Sem nunca olhar para trás, sem nunca sentir culpa, o Bernard aqui, ele vive corroído pelo remorso. Ele vai entrar em colapso ali, ele tem surtos, ele tenta se confessar, ameaça ali expor o esquema, né? Ele, eventualmente, ele tenta até matar o próprio Tom. E o mais curioso é como que o Tom Ripley, ele demonstra uma paciência muito incomum com aquele cara, quase uma empatia, como se ele enxergasse ali no Bernard uma sombra dele mesmo, né? Ou talvez ele só gostasse de manter o cara por perto. E eu não vou contar exatamente o que vai acontecer entre os dois aqui, mas a gente vai ter uma coisa bem catártica no final, um momento quase que ritualístico, em que o Tom, ele vai, digamos assim, resolver essa sombra. E outro aspecto interessante, que foi inclusive também apontado pelo crítico americano Michael Dirda, que é o desse mundo falso que a gente está inserido aqui nessa história, né? Então, se o talentoso Ripley explorava essa coisa da ambiguidade da identidade, aqui no Ripley Subterrâneo, a gente vai mergulhar ali de cabeça na ideia da falsidade em todas as camadas. Então, a gente está literalmente no mundo de aparências, nada aqui é verdadeiro, a arte é forjada, os nomes são inventados, os sentimentos também são ensinados, o Tom vive fingindo ali ser normal, fingindo ser justo, fingindo ser educado e muito confiável, né? Mas a gente sabe que tudo isso é performance. Então é uma narrativa que se enche dessas imagens de espectros, de fantasmas, de identidades flutuantes. E nesse mundo forjado, o Tom Ripley é sempre o único que parece confortável com tudo aquilo. Então, apesar da gente encontrar esse personagem muito mudado aqui nesse livro, né? Essa essência performática dele vai permanecer. Ele sabe que aquele é o jogo, né? Então não importa o que é real, mas sim o que os outros acreditam ser real. Só a título de curiosidade, existe uma adaptação para filme desse livro também, que foi lançado em 2005, com o título aqui no Brasil de Ripley no Limite. Eu não tenho certeza se ele está disponível em algum streaming. É uma versão bem diferente do livro, não que isso me incomode necessariamente, eu não ligo muito para essa coisa de fidelidade em adaptações, né? Mas é um filme bem estranho. Eu não curti muito não. Enfim, para concluir então aqui o vídeo, o Ripley Subterrâneo é uma sequência mais morna, ela não mantém aquele nível de tensão, de paranoia ou imersão psicológica do primeiro livro, mas ela vai propor aqui um novo arranjo para o Tom Ripley, né? O Tom Ripley que a gente conheceu, aquela ideia de fantasia de ascensão social, vai dar lugar aqui a uma racionalidade muito fria, os crimes que ele comete aqui parecem muito justificados, ele mata porque precisa, né? Não porque sente ou porque tem algum outro desejo latente ali. O que pra mim tirou um pouco do apelo do personagem. Em alguns momentos a trama soa até um pouco burocrática e, como eu falei, é uma história que parece muito enrolada em alguns momentos, mas ainda assim, né? Ainda é interessante acompanhar o Tom Ripley em ação, manipulando e seduzindo, matando com muita classe, né? É interessante ver como ele passou de alpinista social desesperado a um mantedor de aparências muito meticuloso. Então, naquele mundo de cópias e fraudes e de máscaras, o Tom Ripley é o único aqui que sabe como manter a pose até o fim. E é isso então. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, me conta aqui nos comentários se você já leu essa sequência do Tom Ripley, né? O próximo livro da série, então, é O Jogo de Ripley. Eu tô planejando falar dele no mês que vem aqui no canal. Então é isso, muito obrigado por assistir, um abraço e até a próxima.